Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bit Gráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 6 de maio de 2022, uma sexta-feira, sextou galera. Bem, no vídeo de hoje nós vamos aí atualizar a situação dos mercados, falar um pouco sobre o que aconteceu hoje, sobre os dados macroeconômicos aí que foram divulgados nessa sexta-feira e o que aconteceu na semana e o que esperar para os próximos dias e próximas semanas para o nosso queridinho mercado de criptomoedas. Mas antes eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não for inscrito aqui no canal Bit Gráfico, se inscreva aí embaixo. Se você quer receber as notificações dos vídeos, atualizações e oportunidades que eu posto aqui diariamente, ative o sininho. E se você quer ajudar o canal de alguma forma, deixa o like aí embaixo. Não custa nada, mas faz toda a diferença para o canal. Quando você assiste e não deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é ruim. Se você assiste e deixa o like, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai continuar aí trazendo esse conteúdo, incentivando o canal a estar trazendo essas análises, beleza? Mas bem, vamos para o que interessa, vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin, que caiu aí em torno de 1,4% no dia de hoje, fechando aí na região dos 36 mil dólares. E aí, Tainan, vai cair mais? Tainan, e aqueles dados macroeconômicos, o que saiu, o que veio ali? Bem, pessoal, eu acho que antes de começar a analisar os gráficos, eu tenho que comentar aí sobre o que está acontecendo, tá? Porque a gente sabe que os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, principalmente, estão influenciando o Bitcoin mais do que as próprias notícias ligadas ao Bitcoin, tá? Teve países aí até adotando, anunciando que iriam adotar o Bitcoin nem se mexeu, mas dados macroeconômicos dos Estados Unidos ultimamente estão impactando muito. E, pessoal, uma coisa que não tá legal aqui no gráfico do SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa, nas bolsas americanas. A gente está tendo, pessoal, a maior sequência de semanas negativas desde 2011 no SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas, tá? Então, a gente tem 5 semanas fechando negativo, pessoal, no SP500. Isso não é nada bom, tá? Isso mostra que o humor dos mercados realmente não tá legal. A última vez que a gente teve isso aí foi lá em 2011, quando o humor dos mercados também não estava muito bom, tá? Então, meus caros, é algo que tá, vamos dizer assim, sendo uma pedra no sapato do Bitcoin. Mas, Tainan, o que aconteceu essa semana? Por que o Bitcoin e o SP500 não param de cair? Bem, pessoal, muitos de vocês já sabem que nessa semana, quem acompanha aqui o canal pelo menos deve ter visto, porque eu falei isso várias vezes, que nessa quarta-feira, que foi aí o dia 4 de maio, a gente teria aí a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, o anúncio do aumento da taxa de juros, que já era esperado 0,5%, o pronunciamento do FONC. E, pessoal, o que aconteceu? Na quarta-feira, a gente teve ali o pronunciamento do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. A gente viu até o mercado de criptomoedas subir no dia, subiu 5%, depois devolveu. O que aconteceu, pessoal? Não foi só o mercado de criptomoedas que subiu, tá? O mercado de criptomoedas subiu seguindo as bolsas americanas, que também subiram forte naquele dia. Subiu, pessoal, basicamente porque o Jerome Powell tentou acalmar os mercados. Então, nos últimos dias aí não é novidade para ninguém que o mês de abril foi um mês ruim para a maioria dos mercados. O Jerome Powell tentou acalmar. Ele chegou a falar lá durante o discurso dele que 0,75% de aumento na reunião de junho não estava aí dentro da perspectiva dele, não estava sobre a mesa, ainda não era algo tão tangível, ou pelo menos foi o que ele tentou falar. Mas, pessoal, não adiantou muito, tá? Na quinta-feira, depois da quarta-feira, a gente já viu a queda por vários motivos. Um deles é que veio notícias, dados aí, mostrando que a produtividade da economia americana está diminuindo, né? Se você tem inflação, que é a desvalorização do dinheiro, o aumento dos custos, o aumento dos preços dos produtos e a produtividade está diminuindo, como você vai combater a inflação, né? Para você combater a inflação, uma das coisas que você precisa de mais produtividade. E nisso aí, essa notícia veio na quinta-feira, os mercados não gostaram, olharam e falaram, olha, infelizmente desse jeito vai ser complicado para combater essa inflação. Também vieram dados ligados a salários e ao trabalho, e o custo do trabalho, a inflação de salários. Esses dados mostraram que a inflação de salários ela vem subindo, tá? Ela continua forte, o que é negativo, como a gente sabe, pessoal.
Quando a inflação ela vem, por exemplo, por causa do preço do petróleo está subindo, por estar havendo um conflito em uma parte do mundo, ou por causa que o preço dos alimentos estão subindo por causa de uma quebra de safra, isso é algo temporário. A gente sabe que não vai durar para sempre. Mas quando é algo relacionado a salários, mostra que é uma inflação que veio para ficar. Afinal, não é normal a gente ter diminuição, pelo menos nominal, nos salários, tá? Então, se os salários começam a aumentar, dificilmente eles vão voltar atrás. Então, é uma inflação que ela é bem mais difícil de combater e é uma inflação que sinaliza algo aí que não é transitório, tá? É algo aí bem complicado e que dirigentes de bancos centrais que prezam aí pelo combate à inflação não podem deixar pegar embalo, tá? Então, pessoal, dado todo esse cenário, hoje na sexta-feira também a gente teve o payroll lá nos Estados Unidos, que é o relatório mensal de empregos. E, pessoal, o payroll ele veio ali, tá? Era esperado a criação de 400 mil vagas, né? E o resultado ficou acima ali do esperado, tá? 428 mil vagas, ou seja, houve mais criação de emprego. A economia americana, pessoal, tá extremamente aquecida. Ela vem extremamente aquecida depois que o Banco Central dos Estados Unidos jogou vários estímulos, tanto por meio de políticas fiscais, quanto por meio de políticas monetárias. E a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos permaneceu estável em 3,6%, 3,5% aproximadamente, tá? O que mostra que o mercado de trabalho está muito aquecido. Os mercados não gostaram disso e hoje bolsas caíram nos Estados Unidos, caíram na maior parte do mundo, o dólar subiu aqui no Brasil, demonstrando aversão a risco. Bitcoin caiu pouco, mas caiu. E, pessoal, o que aconteceu? Dado essa sequência de dados ruins, mesmo que o Jerome Powell falou na quarta-feira que pretende que 0,75 não está sobre a mesa, o mercado começou a precificar 75 pontos de alta na taxa de juros na próxima reunião do Banco Central dos Estados Unidos, ou seja 0,75%. Tá? O mercado, pessoal, hoje projetou uma probabilidade de 78% de o Banco Central dos Estados Unidos, na reunião que vai acontecer daqui a 43 dias, a reunião de junho, aumentar em 75%, em 0,75% a taxa de juros. E os mercados não gostaram e continuou a queda. E, pessoal, dados macroeconômicos não estão colaborando, tá? É isso que está acontecendo. Apesar aí de o Fed, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tentar acalmar os mercados, dizer que o aperto monetário não vai ser tão duro, não tem jeito, tá? A gente tem aí uma inflação que está persistindo não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, uma inflação de salários que está se acelerando nos Estados Unidos e eles vão ter que combater isso, pessoal. Isso quer dizer que eles vão ter que intensificar a velocidade aí desse aperto monetário, aumentando mais a taxa de juros numa velocidade maior e dando aumentos maiores e também, ao mesmo tempo, simultaneamente fazendo aquilo que os mercados não gostam, que é reduzir balanço. Não gostam porque não conhecem, pessoal. Então, assim, meus caros, eu vejo que a coisa não tá legal, tá? O Khashoggi, se eu não me engano, é assim que fala o nome dele, foi um dos membros do Fed que se pronunciou hoje. Ele é, pessoal, um dos membros mais dovish, tá? Ou seja, um dos mais frouxos, né? Frouxo seria a tradução direta, tá? Frouxo no sentido, pessoal, de ser a favor de uma política monetária mais frouxa, né? Ele defende aí uma postura mais tranquila do Banco Central, que não aperte a taxa de juros muito, que não suba muito rápido para não causar aí recessão nas economias. Mas, pessoal, o Khashoggi hoje, o que ele disse é que se demorar para as cadeias globais produtivas se ajustarem ao contexto, né, a economia que está aquecida, vai ser necessário o Fed fazer um aperto mais duro. E esse desajuste nas cadeias, pessoal, se dá principalmente ao fato da pandemia de Covid que aconteceu no ano de 2020, fez o preço de tudo subir. A partir dali, vocês já devem ter percebido que os preços de todos os produtos subiram. E, pessoal, ele disse que se isso não se normalizar em pouco tempo, vai ser necessário um aperto monetário mais duro. Um dos membros mais tranquilos falando isso, pessoal. O mercado não gostou, o mercado já começou a ficar ainda mais pessimista, pessoal. Então, aqui que a gente está tendo, pessoal, a gente está tendo um cenário onde é difícil ver algo positivo aí para ativos de risco, tá? A gente tem algumas altas rápidas, mas que não se seguram, pessoal. Isso aqui mostra que a gente, pelo menos nas bolsas americanas e na maior parte
dos mercados de risco globais, estamos em uma tendência de baixa, tá? Isso não é diferente aqui para as criptomoedas. E falando em criptomoedas, falando em Bitcoin, pessoal, gráfico diário do Bitcoin, tá? Eu vejo aqui, o que dá para me ajuda a talvez projetar um alvo aqui é essa possibilidade daquela bandeirinha de baixo que está projetando o Bitcoin ali na região dos 32 mil dólares. Então, até então, tudo vem indicando, embora essa bandeira de baixo esteja feia, não esteja uma bandeira de baixa bem padronizada, tá indicando, tá projetando o Bitcoin lá no suporte dos 32 mil dólares, tá? Então, a gente pode ver nos próximos dias ou semanas, o Bitcoin indo ali na região dos 32 mil dólares. E, pessoal, para piorar, tá? Para jogar, vamos dizer assim, mais lenha na fogueira, a gente tem um gráfico semanal do Bitcoin, que na minha opinião, tá? Não sou dono da razão, muitas pessoas não concordam comigo e muitas pessoas não querem enxergar isso, mas na minha visão, o gráfico semanal do Bitcoin está fazendo uma bandeira de baixa, pessoal, que é um padrão de continuação da tendência de baixa. Muitas pessoas estão falando que não pode ser uma bandeira de baixa porque tem mais candles do que o mastro da bandeira. Mas, pessoal, eu lembro muito bem que lá na pandemia de Covid o Bitcoin fez um padrão também. Muitas pessoas falavam um padrão de continuação de tendência de alta, né? Foi por volta dessa época aqui, tá? Muitas pessoas falavam que pelo tamanho da figura não poderia ser considerado. Quando a figura é maior do que o movimento, reverte a tendência. São coisas aí que tem em livros, pessoal, mas que eu nunca vi muito na prática, tá? E tava dizendo basicamente que cairia, mas o que aconteceu? O mercado continuou subindo e foi subindo, padrão de continuação, tá? Então, é muito arriscado apostar contra tendências, pessoal. E o que eu, pelo menos, vejo aqui no gráfico do Bitcoin, desde novembro, é uma tendência de baixa, tá? Ele deu uma parada aqui nessa região dos 38 mil dólares, 40 mil dólares, mas está tudo indicando que se trata de um padrão de baixa. A gente viu o volume diminuindo aqui durante esse possível canal de alta com volume diminuindo mostra que não há sustentação e agora o Bitcoin parece estar rompendo para baixo. No domingo às 21 horas a gente vai aí ter uma sinalização porque vai fechar esse candle semanal do Bitcoin. Se ele fechar abaixo aqui dessa região, mostrando o rompimento dessa bandeira, com esse volume que já começou a aumentar em relação às últimas semanas, à medida em que o Bitcoin foi descendo, pessoal, isso aqui é projeção para o Bitcoin na região dos 18 mil dólares, tá? Não sou eu que estou inventando isso, pessoal. Pesquisem aí no Google, bandeira de baixa, vocês vão ver que se parece muito esse momento, tá? Então a gente tem um contexto extremamente complicado em termos de macroeconomia. A gente sabe que o Bitcoin acompanha bolsas americanas e o cenário está muito ruim para bolsas americanas. O gráfico do Bitcoin está fazendo uma figura horrorosa, pessoal. Uma bandeira de baixo projetando o Bitcoin nos 18 mil dólares. Tainan, vai nos 18? Não sei, mas o gráfico tá dizendo, se a gente olhar só o gráfico, dá para inferir isso, tá? E, pessoal, algo que muitas pessoas têm me falado nos últimos dias e me criticado pela minha visão baixista, né? As pessoas olham e falam, olha, Tainan, o Fear and Greed Index está em 23, está mostrando medo extremo, né? A análise de sentimentos está dizendo que é hora de comprar. Quando todas as pessoas estão com medo, é a hora que você deve ser ganancioso e comprar. Mas, pessoal, é só o Fear and Greed Index que está dizendo isso, pelo menos na minha visão aqui, tá? Quando a gente vai para o TRDR, pessoal, olhando o Long Short Ratio da Binance, que é a corretora com maior volume aí até o momento em futuros, né, ou uma das maiores, ele está em 3.4, pessoal. O que é esse Long Short Ratio? Ele mostra quantas pessoas estão em posição long, ou seja, comprada, para cada pessoa que está aí vendida no mercado futuros, tá? E na Binance, pessoal, tem mais de 3 pessoas, quase 3.4 pessoas apostando na alta e posicionadas na alta para cada pessoa que está posicionada na queda. Aí eu pergunto, isso é medo? As pessoas com medo, elas entram compradas em mercado futuros, principalmente? Eu não sei, tá? Isso para mim não é sinal de medo. E ainda mais que tem 3 pessoas compradas para cada pessoa vendida. E lembrando, pessoal, na Binance, nesse mercado futuros aqui, geralmente a maioria das pessoas que operam são as sardinhas, tá? São as pessoas aí que não sabem muito bem o que estão fazendo. As baleias, geralmente, elas operam em OTC, porque se elas saírem vendendo ou comprando de qualquer forma, elas jogam o mercado longe, tá? Então, elas vão acabar pagando mais caro ou tomando prejuízo, tá? Então, meus caros, tem que tomar cuidado. Pelo que eu tô vendo aqui, ao contrário do que o Fear and Greed Index, ao contrário do que o Fear and Greed Index diz, as pessoas estão gananciosas. Se a gente olhar aqui o indicador Open Interest, né, que mostra a quantidade de contratos em abertos, pelo menos na Binance,
tá recorde, pessoal. Essa quantidade de contratos aqui, ela é maior do que quantidades de contratos em aberto que a gente via até mesmo na época do bull market, quando o mercado estava bombando, tá? Então isso aqui, meus amigos, mostra, com esse open interest alto, mostra que tem muita liquidez, tem muitos contratos em abertos aí para serem liquidados, ou seja, muito combustível para caso ocorra um movimento grande. E, pessoal, como a maioria das pessoas, a maioria das sardinhas estão compradas, o mais provável é que ocorra um movimento grande para baixo, para liquidar essas sardinhas, tá? Se essas sardinhas estão compradas, a liquidez está quando elas começam a ser estopadas, a serem liquidadas. Embora eu não goste da análise de sentimento, de olhar ela sozinha, embora eu considere ela bem, vamos dizer assim, eu acredito que ela tem um nível de precisão relativamente baixo para operar, é mais um indicador, pessoal. Então eu falei do gráfico do Bitcoin, gráfico semanal, ali com uma bandeira de baixa, que está bem clara, gráfico diário projetando a 32, gráfico semanal projetando a 18 mil dólares, que é muito baixo. Eu particularmente não acredito que vai, mas o gráfico, na minha visão, está dizendo que vai. Macroeconomia, pessoal. Estados Unidos e mundo, uma inflação que não para. A economia dos Estados Unidos extremamente aquecida. A gente sabe que Bitcoin e criptomoedas são diretamente afetados pela política monetária dos Estados Unidos, uma vez que a maioria das criptomoedas, a maioria dos ativos do mundo estão indexados ao dólar. Então, se vai ter um aperto monetário, se vai haver uma diminuição da quantidade de dólares aí disponíveis, se o dinheiro vai ficar mais caro, ativos que são cotados em dólar, que são indexados ao dólar, tendem a sofrer, tá? Aí também a gente sabe que o Bitcoin, as criptomoedas, vêm acompanhando muito as bolsas americanas. Então, se a coisa tá tão ruim em termos de inflação lá nos Estados Unidos, isso pode fazer com que o Banco Central americano pegue pesado na política monetária, isso é ruim para o Bitcoin. Então, segundo indicador ruim. E aí, quando a gente vai para os indicadores de sentimento do próprio mercado de criptomoedas, do Bitcoin, muitas pessoas acreditando na alta, pelo menos no mercado futuro, muitos contratos em abertos, ou seja, a receita perfeita, pessoal. Quando a gente olha pelo menos os três indicativos, as três áreas que eu pelo menos olho aqui para fazer as minhas análises, para tomar minhas decisões, eu vejo tudo aí indicando para baixo, tá? Tainan vai amanhã? Difícil saber quando, tá, pessoal? Até porque quando eu falo da bandeira de baixa no gráfico semanal, um gráfico semanal, o movimento ali ele vai levar semanas ou meses para se concretizar, mas tudo está indicando que vai. Tainan, o que você espera para esse final de semana no mercado de criptomoedas? Bem, pessoal, finais de semana geralmente eu não gosto muito de operar e considero principalmente no sábado. O mercado ele faz muitos movimentos falsos, tá também no domingo. Geralmente, às vezes, ele faz alguns movimentos ali que enganam, cai, depois sobe repentinamente, mas ele não faz nenhum movimento definitivo, tá? Nos últimos anos, aí, desde que o Bitcoin começou a ficar muito correlacionado com bolsas americanas, os movimentos mais definitivos do Bitcoin, eles acontecem durante a semana, tá? Seguindo aí as bolsas americanas. É raro ver aí o Bitcoin tomar uma direção no final de semana. Então, essa aí é a minha visão. Acredito que, pessoal, tudo tá indicando aí que as coisas não estão legais. E se você está aí iludido que vai comprar uma altcoin, que vai subir muito esse ano, tome cuidado, porque se o Bitcoin sofre, se o Bitcoin pode cair, com as altcoins elas podem perder muito mais valor em termos percentuais, em termos de market cap, beleza? Bem, pessoal, no mais eu desejo a vocês aí um ótimo sextou, uma ótima sexta-feira, um bom descanso e bons negócios. Amanhã eu tô aqui de volta